Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando sequência então aos nossos circuitos RLC, hoje veremos circuitos RLC série inicialmente e depois circuito RLC em paralelo. Para isso eu vou fazer um exemplo de cada um dos circuitos, né? Então nesse primeiro aí nós temos um circuito RLC série. Então o enunciado aí diz que todos os componentes estão em série e a gente vai ter um resistor de 22 ohms, um indutor de 110 mH e um capacitor de 60 microfarad. A fonte vai estar provendo ou vai estar gerando uma corrente alternada de 5 amperes e uma frequência de 60 Hz. Calcular a tensão em cada componente, tensão total, ângulo de defasagem entre tensão e corrente, fator de potência, potências ativa, aparente e real. Ok? Então, nesse circuito aqui, lembrem que circuito em série, corrente é igual para todos os componentes, né? Então, aí nós temos uma corrente de 5 amperes. E aqui nós temos então o desenho desse circuito, né? Então ali eu tenho um capacitor de 60 micro, resistor de 22 ohms e um indutor de 110 mili. Primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é achar a reatância dos componentes, tá? Então XL, 2πfL, então 2π vezes 60 vezes 110 vezes 10 na menos 3, XL 41,47 ohms. XC, 1 sobre 2πfC, ali então vai mostrar meu XC 44,21 ohms. Eu fiz questão de colocar a ordem aqui alternada, tá? Do capacitor antes, depois resistor, depois o indutor, para mostrar para vocês justamente que não modifica nada se eu colocar o resistor primeiro, o indutor ou o capacitor na ordem do circuito ali, tá? Então por isso que eu coloquei ali então esses componentes de uma forma um pouco diferente do que aparece nos livros e tal. Ainda, então ficamos com um novo circuito ali, então todos os componentes mostrando sua reatância, né? Então 44,21 no XC, XL 41,47 e no R permanece o 22. Agora eu vou achar a tensão em cada um dos componentes. Então, para o capacitor eu vou ter XC vezes a corrente. Então, 221,05. Para o R, 22 vezes 5, 110. Para o L, XL, que é 41,47 vezes 5, 207. Percebam aí, ó, que tanto o VC quanto o VL são muito maiores do que o VR. Tá? Só que quando a gente vai fazer o cálculo através do diagrama de fasores, a gente vai perceber que isso já não vai mais fazer tanta diferença. Vamos ver aqui, ó. Então, qual é o meu V total? Agora eu quero saber, né? Então, para descobrir o V total, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagrama de fasores. Então, qual é a minha referência ali? A corrente 5 amperes. Corrente está em fase com qual das tensões? Com o VR. Tá? Então, minha corrente 5 amperes está em fase com a tensão no resistor. Tensão e corrente no resistor sempre estão em fase. E aí eu tenho, lembrando que no capacitor minha corrente chega antes para encher as placas dele, minha tensão então do capacitor está atrasada a 90 graus em relação à corrente. O indutor, ao contrário. Primeiro chega a tensão, depois chega a corrente. Ele se opõe à passagem da corrente, né? Então, minha tensão no indutor está adiantada em relação à corrente 90 graus. Agora, o que eu vou fazer para calcular?
eu vou ter que diminuir VL de VC ou VC de VL, né? Para achar a minha componente reativa. Ó. Então eu tenho uma tensão reativa de menos 13,7 volts. Desenhando novamente meu diagrama de fasores, ó. Tem uma tensão reativa de menos 13,7, uma tensão resistiva continua igual, 110, onde eu vou achar uma tensão total agora. Da mesma maneira, usando trigonometria que a gente usou antes, e também um ângulo para achar ali o fator de potência. Aqui então, ó, eu tenho VT igual a VR ao quadrado mais V reativa. VT ao quadrado, então, ficou praticamente 110,85, um pouquinho maior do que o VR, porque o meu ângulo aqui é muito pequeno, meu V reativo acabou sendo muito pequeno em relação ao 110, mesmo eu tendo VC e VL grandes, né, o dobro do VR ali. Então, minha tangente do ângulo menos 13,7 dividido por 110. Meu ângulo deu menos 7,1 graus. Para achar as potências aparentes, aqui, ó. Então eu tenho ali um circuitinho com uma corrente total de 5 amperes e uma tensão total de 110,85, que foi o que a gente achou. Então, minha corrente de 5 amperes, minha tensão de 110,85 com um grau ali, com uma defasagem entre elas de 7,1. Vocês lembram o que é isso? Ó? Eu tenho uma corrente senoidal, 5 amperes, e uma tensão senoidal, 110,85. Ambas de mesma frequência, tá? No caso aqui, nesse exemplo, é frequência de 60 Hz. Só que uma está mais atrasada, o 110,85 está atrasado 7 graus em relação ao 5. Potência aparente, então. S igual a VI, essa é aquela que a gente paga, né, para a concessionária. Então, 554,25 VA. É o mesmo que watts, mas a gente coloca VA para diferenciar que é a potência aparente. Potência reativa, VI vezes o cosseno, ou vezes o fator de potência, que é a mesma coisa. Potência 550 watts. Então percebam, ó, eu estou transformando 550 watts em trabalho e estou pagando por 554,25. Relativamente pequena a diferença, tá? Potência reativa, Q, VI seno do ângulo. Aqui eu vou ter uma potência reativa de menos 68,51. Fazendo o triângulo de potências, então nós vamos ter uma potência, o P em fase, né? Então o P no eixo X ali, que é a potência ativa. Potência reativa, como ela está negativa, fica para baixo. Se tivesse positivo, ficaria para cima, de menos 68,51. E uma potência aparente ligando essas duas no valor de 554,25 VA. E ainda eu tenho um ângulo ali de 7,1, que é o mesmo ângulo que a gente tinha anteriormente. Nesse ângulo de 7,1, aqui nós vamos calcular o fator de potência, que é ou o cosseno do ângulo ou a potência ativa pela potência aparente. Ali, então, eu vou ter um fator de potência de 0,99. Isso é bom ou é ruim? É bom, tá? Porque esse fator de potência de 0,99 atende à necessidade que eu tinha. Se o meu ângulo é menor do que 23 e alguns quebrados ali, ele atende essa necessidade do fator de potência de 0,92, que é o menor fator de potência que eu posso ter. Então, esse fator de potência está excelente, está dentro, quase 1 ali. Estou perdendo muito pouca potência reativa, que é a potência que eu não utilizo.
Aqui nós temos então outro cálculo de um RLC paralelo. Então aqui eu tenho um circuito RLC, todos os componentes estão paralelos, temos R igual a 10 ohms, L 60 microhenry, capacitor de 320 nanofarad. A fonte está alimentando o circuito com uma tensão alternada de 50 volts, e aqui eu coloquei uma frequência bastante alta de 50 kHz, que é justamente um receptor de rádio, provavelmente rádio AM, aí alguma coisa assim, tá? E também então pede calcular a corrente em cada componente, a corrente total, o ângulo de fasagem entre tensão e corrente total, fator de potência, potências aparente, ativa e real, tá? Então, o meu circuito fica dessa forma, tá? E eu vou calcular também, para fazer as contas eu preciso calcular as reatâncias, XL, então 2π vezes 50, que é a frequência, vezes 10 na 3, vezes 60, que é o indutor, vezes 10 na menos 6, que é microhenry, vou ter um XL de 19,16. Meu XC, então substituo os componentes aí, lembrando 320 vezes 10 na menos 9, né? Meu XC vai dar 9,95 ohms. E aí vou calcular as tensões. VC, as correntes. IC, então, 5,03. IR, 5 amperes. E L, 2,61. Vou fazer o diagrama de fasores agora, para calcular minha I total. Então aqui, ó, primeira coisa que eu coloco a minha referência, que é a minha tensão. Então minha tensão ali, 50 volts, né, é o azul, e minha corrente no resistor em fase com essa tensão, IR. Agora, para achar o IC e o IL, para que posição eles vão estar, né? Então minha referência agora é a tensão, certo? Que é a mesma para todos no circuito em paralelo. Meu IL, lembra que no componente no indutor, tensão chega antes da corrente. Então minha corrente no indutor está 90 graus atrasada. E sem consequência, chega primeiro a corrente no capacitor, depois a tensão, e C 90 graus adiantado. Agora vou fazer uma corrente reativa aí, IC menos IL tem um valor positivo de 2,42. Desenhando um novo diagrama de fasores, meu IR segue na horizontal, minha corrente reativa na vertical, 90 graus para cima, positivo de 2,42 ohms. Meu I total, então, vai ficar ali, é uma junção dessas duas correntes, né? E eu vou achar através da fórmula I total ao quadrado igual a IR ao quadrado mais I reativa ao quadrado. Então ali meu I total 5,55. Minha tangente do ângulo I reativa pelo IR. Ali depois, então, 2,42 dividido por 5, deu um ângulo de 25,83 graus. Então, meu ângulo ali, 25,83 graus. Vamos lá, então, para o cálculo da potência. Então, eu tenho ali como referência a minha tensão de 50 volts e minha corrente de 5,55 amperes, adiantada 25,83 graus. Tá? Então,
Lembre, tenho duas ondas, né? Uma onda alternada de 50 volts com uma frequência de 50 kHz e a outra onda é uma onda de 5,55 amperes com uma frequência de 50 kHz também, adiantada 25,83 graus em relação a de 50. Vamos lá, potência aparente S igual a VI, vou achar uma potência aparente de 277,5 VA. Potência ativa ou real, VI cosseno do ângulo, então 249,77 watts. Potência reativa, 120,91 VAR, volt-amperes reativos. Tá? Então eu percebo que eu estou produzindo trabalho de 249,77 watts e pagando por 277,5 volt-amperes. Como é que fica meu triângulo de potências? Então, o P, a potência ativa ou potência real, na horizontal, reativo para cima agora, e uma resultante de 277,5 VA com um ângulo de 25,83. Aqui podemos ver então o fator de potência também, posso usar o P sobre S ou o cosseno do ângulo, vai dar a mesma coisa. Meu fator de potência agora deu 0,9. Esse fator de potência é bom ou é ruim? Lembrem que o nosso parâmetro determinado pela concessionária é 0,92. Então, ele está abaixo desse fator de potência. Quer dizer que não está bom, está ruim, certo? Então, abaixo de 0,92, esse fator de potência está ruim. Eu teria que compensar esse fator de potência, né, de alguma maneira, para fazer com que o S, o ângulo diminuísse e o S se aproximasse mais do P. Correto? Assim eu conseguiria, colocando cargas, né? Colocando mais cargas, eu conseguiria resolver esse fator de potência, melhorar ele, subir ele um pouco para acima de 0,92, tá? E chegar num fator de potência que vá dar um ângulo, um fator de potência que vai me resultar um ângulo menor ali do que 23 graus, que é o que determina a concessionária.